2. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no nosso programa Energia do Bem-Estar. Hoje falaremos um pouquinho sobre perispírito, com a ajuda da minha querida colega Helenice Cavalcante, recém-conhecida da minha vida, e São Bernardo do Campo, recém-conhecida há mais de 40, 50 anos, sei lá quanto. Nem dá para falar mais que isso denuncia a idade, porque o cabelo já está denunciando a idade, né? O teu tá mais branco, o meu nem tanto, tá branqueando, mas ainda tá aguentando. É ruivo, né? O ruivo demora mais para ficar branco. Meio loiro agora, né? Mas tá bom. Sejam todos bem-vindos. Né? E estamos aqui para falar um pouquinho sobre perispírito, né? Mas sem delongas, né? Que tem bastante assunto para falar. E vamos falar o básico, né, Liz? Porque não dá, em uma hora não dá para falar muita coisa. Não e temos dá. umas perguntas para responder no finalzinho. Nós vamos responder algumas perguntas que foram feitas. Então, para a gente começar a falar de perispírito, antes de a gente falar de outras coisas, né? Nós temos até um material aqui para falar um pouco sobre princípio vital, fluido vital, para a gente entender o que é o perispírito. Né? Então, vamos começar a projetar já? Vamos. Então, vamos lá. Ó, o Marcondes chegou. Dar um alô aqui para o Marcondes. Seja bem-vindo, Marcondes, um abração. Boa noite para a gente. É você que vai ter que colocar na tela, viu, Davidson? Ele não me deixa colocar. Eu sei, você está com convidado. Ele só me deixa colocar se eu estiver usando a minha tela auxiliar aqui. Vamos só, coloquei. Pronto. Aí eu consigo mudar agora aqui. Conseguindo mudar. Você não consegue mudar? Acho que mudar eu consigo. Mudar eu consigo. Está nos mandando um abraço, Marcondes. O Marcondes é uma figura muito bacana, viu? Uma pessoa muito querida. É muito querido. Então, vamos lá. Então, tem aí no slide alma, princípio vital e fluido vital. Né? Isso. O que tem a ver os três, né? Então, como a gente comentou, primeiro a gente tem que falar de princípio vital, fluido vital, para chegar em perispírito, né? Isso. Quer começar, Lenice? Quer que eu comece? Não, posso começar. Em primeiro lugar, tem que ficar aqui registrado que Kardec, na primeira parte do Livro dos Espíritos, ele se dedica a responder a pergunta, né, de onde eu vim. Ele joga essa pergunta, de onde eu vim. Outra questão muito importante é que ele fazia essas perguntas para poder desenvolver tudo que ele pesquisava, que ele analisava. Ele fazia perguntas colocando-se no lugar daquilo que ele precisava pesquisar. Tanto é que há um grande material dele onde ele analisa o que é Deus. Tanto que isso é uma proposta dele. Ele não coloca, né, o pronome quem, porque o pronome quem vai dar a dimensão
de um ser como nós. E o que ele queria era entender isso que os espíritos explicavam, dessa essência superior. Então ele passa a tratar o que é, porque daí fica neutro. Você define o que é. E então, a partir daí, com as orientações dos espíritos, ele vem e escreve no Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, ele aplicava o método indutivo, o método de pesquisa de Francis Bacon, que ele se utilizou para poder desenvolver todo o projeto, que depois leva o nome de Espiritismo. Então, a partir desse formato de estudo, dessa metodologia, ele então vai recebendo dos espíritos as respostas, as orientações. Nesse miolo, né, entra aí a questão do que seja alma, né? E aí, quando os espíritos lançam essa palavra princípio vital e fluido vital, é sensacional. Está tudo contido na primeira parte do Livro dos Espíritos, o que eu sou, né, que é a pergunta que ele faz inicial para ele, para poder disparar a pesquisa, e está no capítulo 4, né? Então, ele entra aí, né, para poder entender o que é alma, quando os espíritos falam que é princípio vital, qual o significado de fluido vital e como estudá-los do ponto de vista espírita. Por que do ponto de vista espírita? Né? Porque ao longo do tempo nós fomos assim influenciados pela visão do mundo de grandes pensadores. Então, era muito natural você ter o olhar do materialismo, né? E o materialismo, ele se baseava no racionalismo, ou seja, tudo aquilo que eu posso ver, pesquisar, tocar, exatamente. E o método de pesquisa do materialismo não era esse indutivo, não. De que eu jogo uma premissa e vou estudá-la, quebro ela em vários pedacinhos, né, Davidson? Para obter, de repente, lá na frente, um resultado consistente. Não, o materialista, como nós dissemos, ele precisa ver, tocar, sentir, estar de acordo com as suas sensações, com os seus sentidos, com o senso que ele tem da vida. Então, ele não consegue abstrair aquilo que não é palpável, né? Já o espiritualista, e aí ele deixa muito claro que a doutrina espírita é também espiritualista, porque ela desenvolve a visão da existência além da matéria. É a vida além dessa vida corpórea. Já para o espiritualista, né, não existe essa questão de não tem nada a ver com o espírito. Ao contrário, entende-se que vai além daquilo que a gente está vivendo, que a gente está tocando, que a gente está sentindo. Então, percebendo-se essas diferenças, né, ficou difícil estabelecer nomenclaturas que trouxessem esse significado, esse entendimento do que é isso, né, que está se pesquisando. Tanto é, pessoal, que quando Kardec começa a realizar as suas pesquisas, depois que ele faz todo um processo de investigação, ele chega à conclusão que, por exemplo, no caso das mesas girantes, não são elas que respondem às perguntas. Ele fala, elas não têm enervação, elas não têm uma consistência, elas não têm cérebro. E aí o que acontece? Há que ter uma inteligência por trás que conduza a isso. Aquelas pessoas que estavam naquele momento não ligavam a fios, não faziam nenhum tipo de malabarismo com elas, percebeu que havia uma força extra que respondia as perguntas com inteligência. E aí ele passou a fazer perguntas inteligentes
perguntas que não sofriam com a vã curiosidade, por exemplo, ou com interesses pessoais, mas que sim tivessem a possibilidade de uma resposta que atendesse com inteligência, e chegou à conclusão que se existem essas inteligências não são tocadas, elas não são vistas, elas podem ser sentidas. E aí ele vem e chama de seres imateriais, né? E que vivem além do corpo físico. Mais adiante, aprofundando as pesquisas com as respostas dos espíritos, então ele vem e estabelece que essas inteligências que dão essas respostas, que são imateriais, nada mais são do que os seres que estavam um dia aqui, vivendo na Terra, e que agora passaram para o outro plano. Daí ele cria novas nomenclaturas, né? Ele dá um nome a essas inteligências de espíritos. E para nós que estamos aqui na matéria, a partir do momento que os espíritos esclarecem ele então estabelece o seguinte conceito: nós aqui, vivendo na matéria, temos alma. Acabou a matéria, é espírito. E perguntou para os espíritos se era certo falar isso. E eles responderam: pode, é uma questão de nomenclatura. No entanto, espírito é tudo espírito. Então, quem está aí é um espírito na carne, encarnado. Quem está aqui é um espírito desencarnado. Durante quase toda a obra dele, a gente vai ver isso no livro dos médiuns, a gente depois vai ver isso durante o Evangelho segundo o Espiritismo, embora lá ele já começa a fazer uma pequena mudança no uso dessas nomenclaturas, mas a gente vai ver que durante um bom tempo ele usa a terminologia alma e espírito, para poder que aqueles que desconhecem totalmente entendam do que é que ele está falando, né? Davidson, quiser me interromper, por favor. Não, estou deixando você seguir sua linha de raciocínio aí, né? Tá, E a gente vai complementando aí. Isso é perigoso. Mulher que fala demais. Então, vamos lá. veja, havia aquele conceito, né, aquele olhar materialistas, espiritualistas, mas para os materialistas, mesmo esta conceituação sendo apresentada por Kardec, havia também um entendimento de que a alma é um princípio de vida orgânica. Acabou a matéria, a alma também acaba. Ela é um princípio de vida orgânica, né? Então, segundo esse princípio, né, por comparação, para poder entender, Kardec diz assim: dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. Está lá no questionamento, né, dentro dessa primeira parte do livro dos Espíritos, e essa pesquisa é de uma publicação de 1995. É como se... Oi, Fábio. Esse é o exemplo do rádio, né? Também. O rádio, ele está lá, ele não funciona. Para ele funcionar, ele precisa da corrente elétrica. Precisa se alimentar com a corrente elétrica. Então, seria a mesma coisa que o princípio vital, né? O nosso corpo não pode estar animado se não tiver princípio vital. Eu lembrei da historinha do Frankenstein, que todo mundo conhece. Ele criou lá, juntou todos os pedaços, fez um homem e deu um raio lá para ele começar a viver. Então, vamos dizer assim, o princípio vital seria lá no filme, né? Mas ele não tinha alma, ele era bruto, ele era, né? Porque não tinha alma, né? Faltou alguma coisinha. Eu acho que é o grande desejo de muitos materialistas é conseguir criar a vida. É por isso que existem muitos processos de pesquisa científica, a criogenia, por exemplo, né, que congela. Não estamos falando dos embriões congelados que vão ser utilizados depois para a fertilização in vitro. Existe, né, existe a questão do uso da criogenia, até de seres
e isso é comprovado, né? Tem nomes aí que são conhecidos da humanidade, onde se permitiram ser congelados, acreditando que um dia, quando existir a cura para a sua doença, ele poderá voltar a viver. Ele do engano, né? Ele do engano. Mas esse é um olhar materialista. É um olhar daquele que desassociou a emissão, como o Davidson bem lembrou, dessa energia, deixa de viver. Desassociou, deixa de viver, né? A alma vai ficar ali 100, 200 anos presa naquele corpo congelado, sem fazer nada, né? Para depois voltar, né? Não tem muito sentido, nem lógica para mim. Não tem lógica, porque assim, se você pensar bem, suponhamos que os seus descendentes sobrevivam, façam seu trajeto, vão morrer, e aí vão deixar os seus descendentes, aí vem a cura da doença, colocando em aspas. Descobri uma cura, vamos descongelar fulano e vamos cuidar dele. Gente, a gente sabe, está provado que a congelamento destrói as camadas celulares, mas não, eles acreditam que vão conseguir fazer. Eu não sou cientista, não posso afirmar nada. Posso estar falando imensa bobagem, de repente até descobrir uma forma de recuperar até os componentes todos aí atômicos que constituem essas células, né? Mas de qualquer maneira, o que esse homem vai fazer na vida? Se toda a família dele já nem existe mais, se de repente está na quinta geração. Eu preciso de um celular. Celular não, que agora é só telepatia, não existe. Até se adaptar seria um enrosco. Poderia até correr o risco de enlouquecer, não é? Mas realmente é que não leva em consideração a alma, né? Ou o espírito exato. imortal, né? Não leva em consideração. Eles acham que é possível, né? Mas tem essa falha de raciocínio. Né? E outros acreditam, né? Isso foi base de estudo de Kardec, tá, gente? Ele fala disso também, que os panteístas, né, que é aquela doutrina que acredita que morreu, vai todo mundo para o mesmo espaço, né, Davidson? Vai tudo para... Nós somos uma gotinha d'água. Quando morreu, volta a gotinha d'água para o mar. Então a gente não tem individualidade. Né? Não tem individualidade, recebe a influência do todo. Né? É bem interessante isso. Se a gente pensar, né, o Davidson, com o olhar da física, né, da química, da física, o que a gente vai ver? O corpo morre, o espírito não. Então, o espírito desassocia do corpo na hora da morte do corpo físico, o espírito vai, continua. E esse corpo, o que acontece com ele? Ele vai se decompor e os elementos químicos que ele possui vão se misturar com os elementos aqui do planeta. Né? Vamos fazer parte do todo novamente. Talvez daí surgiu essa ideia também. A ideia do panteísmo. Né? Então, assim, da mesma forma, eles acreditam que após a morte, né, cada um de nós, que eles chamam de fagulha, confunde-se com o todo e voltam a compor, né, esse mar imenso universal de onde um dia nós saímos. É interessante que aí não leva em conta... Olha, eu acho isso fantástico, né? Não leva em conta o conceito genético, né? Porque se a gente pensar bem... Individualidade da genética. Nossa, e assim, se a gente entrar então para o aspecto do estudo no âmbito dos estudos psicológicos, o que a gente vai ter ali? Por exemplo, a teoria, né, dos atavismos, né, de Jung, onde a influência vem percorrendo, né, percorrendo, e um vai influenciando o outro a ponto dos valores serem contaminados, a ponto de eu aceitar um valor como certo. E isso se confunde com genética, é muito interessante. O panteísmo isso não aconteceria, porque estaria tudo misturado. E já, por exemplo, na teoria dos atavismos, não. Vem de geração em geração, quer dizer, tem uma condução, né? Parte de um primeiro ali. Uma sequência. E para os espiritualistas, né, a questão da alma, né, é um ser moral, distinto, independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte. Gente, de alguma forma, é por isso que se justifica
Destravou, sumiu. Se foi ela, se foi eu. O pessoal que está nos ouvindo aí, só dá um alô para nós aqui. Eu estou com internet, cara. Isso que deve ter caído. Travou, deve ter caído. Mas vamos continuando aqui, né? Na teoria dos espiritualistas, enquanto a Alice não volta, para nós existe um ser individual que conserva essa individualidade após a morte. Né? Então, nós, assim, por princípio, é mais lógico a gente acreditar nisso, nessa área mais espiritualista, porque a gente não quer perder a nossa individualidade. Né? A gente nasceu, conquistou um monte de coisa, estudou, trabalhou, transformou nosso ser, enriqueceu, né? E ela travou, né, Sandra? Enriqueceu, e depois a gente vai perder tudo isso. Né? Ou vai para o nada, ou vai para o panteísmo. Né? Obrigado, Sandro. Seja bem-vindo. O Luiz Henrique está aqui com a gente também. Né? Opa, está aqui com a gente. Travou mesmo. Eu vou passar um recado para ela, deve ter tido alguma dificuldade na internet. Né? Então, nós temos aqui essa ligação. Caiu o material dela também agora. Sumiu. Né? Mas não tem problema. Então, essa ligação que nós temos com a espiritualidade, né, vem a nos induzir a pensar isso. Se somos individuais e a alma é indestrutível, o que acontece depois? Né? E aí vieram outras questões, né? Com Kardec. Né? Como é que é esse corpo espiritual? Como é que isso acontece? Né? Como é que... detalhe, não é matéria, é o quê? Né? A gente vai ver que tudo é matéria, mas é uma matéria diferenciada. Então, quando a gente começa a doutrina espírita, eu vou colocar aqui um material, e a gente chega... Esse tem alguns princípios. O princípio vital, mas a gente até brincou, né, do Frankenstein, né? Colocaram lá a matéria para ele funcionar, ele ter vida, deram um raio nele, né? Ou seja, o princípio vital. Então, nós temos o corpo físico, que precisa do princípio vital para viver, interagir. Sem esse princípio vital, o corpo morre, o espírito não consegue atuar nele. Temos o espírito imortal, né? Existem campos espiritualistas também, o duplo etéreo, que o André Luiz fala, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Do duplo etéreo seria uma carapaça que nos protege de algumas energias deletérias, nos protege de algumas coisas, mas não vamos entrar no mérito do duplo etéreo. E tem o perispírito, que Kardec chamou de espírito, como perisperma da semente, né? Uma capa que envolve a semente. Ele, por analogia, falou perispírito. Daí surgiu o nome perispírito. Então, nós estamos aqui com o material da Federação Espírita também brasileira, né? Vamos pegar alguns slides daqui. Né? A Nice, coitada, né? Sem sinal da internet. Não tem problema nenhum nisso. Estamos continuando aqui. Pena, né? Às vezes programa para fazer um programa junto, né? E demora, e quando acontece, não está ouvindo essas coisas, né? Deixa eu só voltar aqui no comentário do Sandro. Né? Alma, espírito encarnado. Após desencarne, o espírito continua sendo alma? É o que a Lini estava comentando agora há pouco. Então, o Kardec denominou, é mais assim, um detalhe, né? Mas ele fez assim. O espírito encarnado, a gente chama, o Kardec chamava de alma. Né? E o espírito desencarnado chama-se espírito. Opa, ela voltou aqui, conseguiu. Peraí, vamos voltar com ela aqui. Pronto. Não sei se ficou claro para o José repetir aí a peripécia de diferença de alma e espírito. Então, alma é um espírito encarnado, nós, e espírito é um espírito, uma alma desencarnada, vamos dizer assim. Né? O espírito é no plano espiritual, alma é nós aqui encarnados. Né? Quer voltar no teu material, que eu já ia entrar no perispírito. Se quiser continuar, porque agora eu tenho que colocar ele de novo. Já achei. Tem? Achou? Foi fácil, está aqui rodando. Vamos... Ao vivo tem dessas coisas, sem problemas. A tecnologia é muito bom, mas também tem seus piripaques de vez em quando. Deixa eu tirar aqui, para depois a gente vai voltar aqui no perispírito, então, para a gente dar sequência no outro material. Você viu que caiu e voltou de novo, né? Travou, essa ficou travada, depois caiu, né? Caiu tudo. É brincadeira, viu?
Quer E que eu você não coloco? paga barato no Brasil, não paga É, barato, não paga. né? Pronto, Pode ir voltei. indo. Pode, já saímos dessa tela, né? Aqui a gente já terminou. Já Então, é foi. só fechando. Nem todo espiritualista é espírita, mas o espírita é É, espiritualista. espiritualista. Exatamente, bem lembrado. Então vamos Pode lá. trocar. Fluido. Então, vamos entender o que é fluido, né, Davidson? Que é um termo genérico. Aqui, embora tenha as duas conceituações, Gabriel Delane, gente, foi um grande estudioso do espiritismo, contemporâneo a Kardec, mas que seguiu além dele. E é assim, é, o termo fluido tem que ficar bem claro no seguinte: a água flui, né? Então ela é um fluido. Qualquer líquido é fluido, né? A água é fluida. O que ele usa o termo, em terminologia aqui para entender isso que é fluido, como o gás é fluido, como aqui cita, é aquilo que faz esse movimento de sair e seguir e fluir, como se usa no verbo. Não é na Engenharia questão. mecânica também usa assim, fluido. Então, São os óleos para as máquinas, é fluido. então, tá vendo? Tudo tem uma utilização de acordo com o conceito ali do trabalho que eles têm que realizar, né? Vamos em frente, que senão não dá tempo. Eu falei, eu pulei a mais, né? Pulei, Tipo, voltei. aí eu O, voltei, né? Vai é, você, senão não tem depois você problema. volta, eu volto. Gente, que vocês saibam, o que ele falou é verdade. Eu e o Davidson somos amigos há muitos anos. Então a gente troca com muita facilidade, é muito legal. Um acaba interferindo no outro, um acaba complementando do outro, né? Isso é muito bom. E a gente se entende. E tem mais um E amigo novo aqui, ó, também. Não sei se você viu quando hum, você caiu aqui, ó. quem falou que eu travei, Luiz né? Henrique. É o Zizi? É o Zizi. Ai! É Não, também meu amigo. é ele Não, mesmo. é ele, olha lá. Ô, Zizi, só que o Luiz Henrique, além de amigo de Mocidade Espírita, gente, está aí a nossa denúncia, a Mocidade Espírita. Ele é meu primo, né? Pois é. Então, é suspeito. Bom, vamos lá, gente. Em termos agora de noção de fluido universal, porque eu preciso falar do fluido universal, porque eu estou falando de um fluido de vida. Logo, esse fluido de vida, responderam os espíritos para Kardec, é presente em tudo, em tudo. É etéreo, é imponderável, né? E é um estado primitivo da matéria. É matéria, é o estado primitivo. É alguma E coisa, né? tudo, exatamente, Sandro. Tudo é fluido cósmico universal, tudo, tudo. E é ele quem estabelece a distribuição ali do que é necessário para a formação dos corpos, para a formação de tudo que tem no universo. Inclusive, tem uma pergunta. Ah, lá ele, sou eu. Estou confirmando. Eu vi que era aquilo lá. Isso. E tem uma pergunta de Kardec que pergunta de onde emana. E os espíritos respondem: do Criador. De onde você acha que emana? Do Criador. É ele Eles que. estão em busca dessa partícula de Deus, alguns falam assim. Que é o fluido Exatamente. cósmico universal. Eles vão chegar lá. Não chegaram ali, mas estão quase chegando. E é ele que consegue fazer essa transmutação entre a matéria mais densa, isso aqui, ó, que somos nós, né, Davidson? O que eu tenho aqui? Eu tenho um núcleo atômico com as suas moléculas girando em torno numa velocidade lenta. Por isso que dá a impressão que isso é maciço. O espírito, o perispírito já é mais sutil. Eles giram essas moléculas em torno do núcleo do átomo, elas giram mais rápido, então essa matéria, elas ficam mais distantes, essa matéria é mais suavizada, ela é mais leve. O espírito é mais ainda, ele se torna etéreo. Só para a gente ter um entendimento aqui bem, é grosseiro, mas é o que ajuda. Quando eu pego um prego e martelo ele num pedaço de madeira, eu não estou furando a madeira.
Eu estou simplesmente utilizando os espaços. Não está girando as moléculas em torno do núcleo do átomo? Quando ela gira, ela está lá girando até o núcleo e ela tem espaço, um espaço energético. É ali que o preguinho entra, naquele buraquinho, naquele Afastando as espaço. moléculas. Exatamente. Deu para a gente captar o que é tudo isso? É uma outra comparação que a gente pode fazer para o pessoal entender também, que é assim, aqui na Terra nós temos a transformação da energia. Então a gente transforma energia mecânica de uma queda d'água, que gira uma turbina, que através de um gerador gera energia elétrica. Essa energia elétrica vai para algum lugar, pode virar no ferro elétrico de casa térmica, ela pode virar luz na nossa lâmpada. Então, ela pode virar uma série de coisas. Então, todos os tipos de energia, ela se transforma. A energia, os próprios físicos falam, ela é constante no universo. O mesmo princípio do fluido cósmico universal. Ele é constante no universo. Então, a energia é assim, só que eles chamam de energia, aqui a gente dá um conceito um pouquinho mais detalhado de fluido cósmico universal, como a Anice falou, que se transforma nos vários tipos de energia que a gente conhece, nos fluidos, na água, no ar, na matéria mais pesada, no ferro, no ouro, transforma em tudo. Então, é o princípio de tudo. E conforme vai transformando, a química, né, que a química divina, faz com que cada um forme um tipo de componente. E esse componente vai formar um tipo de vida ou de corpo material. Aliás, né, os minerais não possuem o princípio, né, vital tal qual os vegetais, tal qual os animais e tal qual os corpos humanos. Tem questionamento do Sandro. Vou mudando a tela. Eu não vi, entrou aqui, mas eu não vi. Ainda bem que você viu. Quando vemos alguém que desencarnou, estamos vendo quem? O espírito ou o perispírito? Se é perispírito, está sobre o fluido cósmico? Sim, estamos vendo o perispírito. O espírito é forma de falar, né? O espírito é alma desencarnada. Então, o espírito, ele é alguma coisa. Eles falam que é uma luz, uma chama, né? E o perispírito é o invólucro do espírito. Então, seria o corpo do espírito. Então, mas o que a gente vê é o que é mais denso. Apesar de ser menos denso que a nossa matéria, o perispírito é mais denso que o espírito. Então, o que a gente vê é o perispírito. E ele está nesse mar desse fluido cósmico universal. Quer comentar alguma coisa também? Não, ele não só está dentro, né, de todo esse mar de energia, como ele é parte dela. Só que aí as moléculas que compõem o perispírito, elas estão mais aglutinadas do que as moléculas que compõem o espírito. E elas estão menos aglutinadas do que as moléculas que compõem o corpo físico. O perispírito, o Sandro, é que dá a forma ao corpo físico que eu, espírito, vou preparar para poder reencarnar, para poder desenvolver o meu processo evolutivo. No entanto, ele forma, mas ele não é ele. Depois que ele volta para o mundo espiritual, ele volta trazendo as mesmas imagens, né, assim, os mesmos formatos que ele criou. Ele é um modelo organizador biológico, ele que dá o formato para a matéria. Mas se ele quiser, lá no mundo espiritual, mudar sua forma, ele vai mudar. Ele pode até escolher uma das outras encarnações que ele já passou e que ele gostou mais do que essa que ele acabou de deixar. No entanto, segundo os espíritos explicam para Kardec, e você vai ver isso com muita clareza no Livro dos Médiuns. Se ele precisar trazer uma comunicação ou se fazer reconhecer, ele traz de acordo com aquela pessoa que está vendo, com a qual ele vai se identificar. Aí ele tem que trazer a última forma que a pessoa o conhecia. E tem outra coisa, a gente sempre brinca assim, né, Nisso? Não duvide daquele que falou, não, mas eu vi o demônio com chifre, com rabo e tudo. Você realmente viu, não dá para ver. Na realidade, o que você viu é um espírito brincalhão, bruto, grotesco, malvado, que tomou a forma do demônio porque ele sabia que aquela pessoa iria se assustar. Então, ele viu realmente o demônio, mas não é um demônio, não existe. Né? Ele viu um espírito que se modificou, mudou o perispírito
se apresentando da forma como ele queria. Então, eles podem mudar a forma, né? Até para nos enganar. Até se apresentar Sim, como a forma de um parente, alguém, até para nos enganar também. Então, a gente sim, precisa com tomar certeza. o cuidado com Ele essas só não identificações. consegue, exato, né? Para tomar a forma de um parente, ele pode ficar parecido, tão parecido a ponto de você acreditar. No entanto, a minha característica é única, é minha. Ninguém vai ter detalhes como eu tenho, como o Davidson tem. E outra, gente, espíritos superiores jamais fazem isso. Somente os espíritos, segundo Kardec, espíritos inferiores, tentam modelar o seu perispírito para assustar, para enganar, para iludir e assim por diante. Exato, Sandro. O Livro dos Espíritos é tão fantástico que Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, ela tem uma obra que agora está me fugindo, é Estudos Espíritas, o nome da obra, onde ela analisa, ela analisa a codificação toda, mas assim, de uma forma voltada para que você compreenda-se enquanto ser em evolução. E numa delas, ela fala que o livro dos espíritos é um método de conhecimento do universo, enquanto o livro dos médiuns é um método de autoconhecimento. É bem gostoso estudar, bem gostoso acompanhar. Eu acho, Davidson, que a gente vai dar uma acelerada, porque senão a Temos gente que não falar um entra em pouco. perispírito, né? A gente Mas já está entrando, a gente né? está indo e voltando, né? Mas, por exemplo, como é que a gente pode assim, decompor para que todo mundo entenda o que é, né, essa questão do fluido universal? Ele está presente no fluido vital, que é necessário para constituir não só o universo, mas como todo tipo de matéria que apresente vida. Vamos colocar vida, assim, né? Então, no caso, planeta Terra, o que é que apresenta vida? Os reinos vegetal, animal e hominal. O reino mineral apresenta? Não, porque ele ainda é estado bruto. Ele é um princípio em estado bruto. O ectoplasma, Kardec não cita o termo ectoplasma. Depois a gente aprende isso com outros grandes estudiosos, mas foi André Luiz que trouxe a primeira vez essa linguagem, que é a do. Eu estou em dúvida agora. Acho que foi André Luiz, mas tiveram outros estudiosos no passado que não eram espíritas que também fizeram estudos a respeito. Isso. E o ectoplasma, na verdade, seria a possibilidade, a capacidade, e aí Kardec, no Livro dos Médiuns, ele trata isso como doadores de fluidos fluidos vitais, né? Que seriam os médiums de efeitos físicos, aqueles que podem materializar, aqueles que podem executar o transporte de objetos de um local para outro, aqueles que, incluído até em efeitos físicos, mas com menos grau de doação, aquele que dá escrita direta, aquele que doa de si essa energia vital para o fenômeno da voz direta. Garganta ectoplasmática. Isso. Garganta ectoplasmática também. Exatamente, a garganta ectoplasmática. Por isso que chama, só que ele chama de o fenômeno da voz direta, né? E, enfim, que pode provocar com essa doação uma série de ações que hoje já não se utiliza tanto, porque a gente já tem uma gama enorme de literatura para estudar, e porque já passou a fase de ter que provar que o espírito existe e que ele pode fazer isso. De encantar as pessoas pelos fenômenos. Né? Encantar pelos fenômenos, Chamar a atenção. falou corretamente. E o perispírito em si, que é aquela matéria semimaterial, né? A matéria dele é mais etérea, ela é mais suavizada do que a do corpo físico, né? Mas ela é matéria, é o modelo organizador biológico, ou seja, é a partir do perispírito que molda o corpo físico que você, espírito, necessita para o seu projeto de evolução aqui na Terra. Vamos seguindo? Vamos seguindo. Tá? Tá.
Não, eu fui um, fui o outro. Melhor, fica você no controle desse slide. Pronto. Eu Não, clico, você não, clica, dá uma não, bagunça. Sandro, o ectoplasma é criado pelo espírito. Eu Fiz vou uma te dizer pergunta. uma coisa. Hoje já tem estudos que comprovam que o ectoplasma, na verdade, é material, é um fluido material, e ele está Mais dentro denso. das células. Ele está nas células. Tá? Agora, eu não vou me lembrar, é um estudo da AME, Associação Médico Espírita, não vou lembrar qual AME fez esse estudo, mas não é um estudo muito recente, não, que prova que dentro da constituição celular, ô Luiz Henrique, ajuda aí, você sabe, dentro da constituição celular existe uma matéria muito parecida com gordura, e eles provaram que aquilo é que faz a doação, ou seja, é que sim, se transmite como ectoplasma. Seria assim entre, né, o fluido puro e o fluido animalizado. É um fluido manipulado pelo nosso corpo, nossa própria matéria, fica um pouco mais denso. Por isso que ele consta Eles dentro de falam, nós. eles falam que tem diversos níveis de energia, de fluidos. Como a gente tem energia, aqui também tem diversos níveis de fluidos, né? Mais grosseiros, mais brutos, mais suaves, mais etéreos. Então, isso acho que a gente conhece pouco ainda. Acho que no futuro a gente vai ter um conhecimento muito mais minucioso disso daí, né? À medida que a ciência avança também, né? Exato. Vai chegar um momento. Vai. E aí, isso aqui a gente já falou quando a gente fez a abertura do nosso encontro hoje, né? A questão da preocupação em se entender o que é Deus e não quem é Deus, porque o quem é, o uso do pronome quem, já era utilizado como forma de humanizar a criação, o criador, aliás. Então, tipo assim, ele tem que ter uma cara, ele tem que ter um corpo. E daí, para várias filosofias religiosas, ele se apresenta de uma maneira. No caso, ele já até foi apresentado como, na Idade Média, como um homem branco, olha que interessante, branco, de tez branca, de cabelo branco, barba branca, onipotente, sentado num trono. Né? Assim, Kardec, com essa proposta Hoje nem dele, seria politicamente correto um branco, nada, como Deus sentado no trono. Por que não negro, nem, índio, porque não negro, oriental? indígena, exato. Né? E ao detalhe, né? O Kardec, quando ele faz isso, ele já faz para quebrar parâmetros, paradigmas mesmo. Né? E já leva a gente para essa conceituação de energia máxima. A gente não sabe explicar. A gente não entende. Eu me lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz quando eu estava na evangelização, o coitado do evangelizador, foi dizer assim para ele: tá, se foi Deus que me criou, quem criou Deus? Não pode existir uma coisa incriada, né? Então, assim, é Tudo ótimo, sai de né? alguma coisa, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, né? O ovo ou a galinha, né? A ciência Não hoje está tem tentando resposta. provar isso. Vamos em frente, Vamos lá. querido. Vamos lá. Então, gente, as interpretações dos fluidos, né, como notamos, eles têm os básicos, que é da formação do mundo, então, do princípio espiritual e o princípio material, logo que a gente entende que todos os fluidos têm funções. Oi, comecei na evangelização pelo livro Catecismo Espírita, de Herculano Pires. Lembro Nossa, da pergunta quem é Deus. Interessante. Olha só como é, Sandro e todos que estão aí. Como a gente ainda, gente, que eu digo me colocando no processo da época, né? Quando o Espiritismo adentra o Brasil, ele entra pelo campo de quem? Dos intelectuais. E qual era a formação na época, a formação religiosa? Predominantemente católico-apostólica romana. Então, como é que era que se identificavam o estudo das coisas religiosas, tanto que foi a grande fase, né? Depois que sai da primeira fase científica, o segundo movimento do espiritismo é o movimento religioso, que é onde tenta se provar que ele é uma religião, enquanto Kardec deixou claro que não, né? Aí, quando vem-se para isso, como é que eu vou ensinar o espiritismo para a criança? Um catecismo.
Por isso que o livrinho se chama Catecismo Espírita. E eu também fiz por ele, viu, Sandro? Não foi só você, não. Bom, vamos voltar. O princípio vital, o fluido vital, o magnetismo, o duplo etérico, o perispírito são classificados como matéria. Então, quando você começa a pensar nisso tudo, você fala, então não tem nenhuma novidade? Não, não tem. É tudo muito simples. É tudo absolutamente simples, né? Pois todos são Que se transformados. transforma na outra. Isso, porque tudo emana do fluido universal. Ai, obrigada, Sandro. Tudo emana do fluido cósmico universal. E a análise dos fluidos é muito importante para que a gente compreenda o mecanismo, pessoal, de transferência da energia de uma pessoa para outra, principalmente através da aplicação dos passes. Mas, gente, não é só isso, não. Questão dos pensamentos. Naquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ou então naquele outro Palavras de Vida Eterna, ele deixa muito claro para a gente que os pensamentos são fundamentais no aspecto de você modificar situações. O pensamento é a ação geradora. Não, é o contrário daquilo que se diz, eu vou sentir e vou passar para o pensamento, realizar. Não, 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 não. A gente pensa, depois sente. A gente pensa e depois elabora, depois age. Aí é que carrega de emoção, né? Então, assim, os pensamentos, eles estão nesse Por isso que manipulamos também, tá nessa Exato. caixinha aí. Exato, nessa caixinha de transmissão, transferência de energia, como mecanismo de transferência de energia. Ele vai carregado de energia, não tem como. No programa de hoje nós falamos sobre transmissão de pensamentos. Então, olha aí. Gente, Exatamente. a bibliografia disso que vocês viram são só 16 slides, né? Está em parte do slide que esse que o Deilson estava mostrando, da Federação Espírita, está atualizado, porque aqui foi pesquisado no mais antigo, o nosso dicionário, a Gênese e o Livro dos Espíritos. Lembrando para vocês, sempre, isso é muito importante que vocês saibam, que a Gênese, embora tenha sido a quinta obra publicada por Kardec, ela é a sequência natural, o desenvolvimento natural da primeira parte do Livro dos Espíritos. Essa parte que nós estamos discutindo aqui agora. E tem tudo a ver com o espiritualismo da antiga, os grandes sábios, né? O Hermes falava que está em cima é como que está embaixo. Hoje a gente sabe que um átomo, a constituição do átomo, com seus elétrons próprios, é a mesma coisa que das galáxias, igualzinho. Não muda nada. O que é muito interessante, eu li não faz muito tempo, né? Dependendo da nossa vontade, eles são sugeridos constantemente. Ou não faz ideia. É assim, gente, pensou, não dá. Não, volta. Você não volta. Não pega, pensou. Materializou no plano espiritual. Pronto, já foi. O que é legal a gente saber que há pouquíssimo tempo eu li que há uma pesquisa sendo levada em conta pela USP há mais de 10 anos com relação à interferência das supernovas, né? Porque uma supernova só se forma depois que houve uma explosão de um como é que a gente classifica? De um orbe, né? De uma tem um nome correto aí que se diz em astronomia. E aí o que acontece? Quando ela explode, que ela lança sua poeira cósmica, ela lança no universo, essa poeira, gente, é nuclear, isso vai assim numa velocidade. Milhares de bombas nucleares. Exatamente. E aí o que vai acontecendo? Pelos planetas que ela vai passando, asteroides, e papapá, ela vai deixando um pouquinho da sua constituição de poeira. E o que tem nessa poeira? Átomo, molécula, né? E vai deixando. E o que é mais fantástico disso tudo é que foi identificado que dessas poeiras aí, e que no fundo acabaram
formando o planeta Terra. E continuamos a receber essa poeira constantemente, assim como nós, o universo todo vai espalhando o tempo todo. A mesma partícula de ferro que veio de lá é a que dá a cor vermelha aos nossos olhos, né? Que na verdade já foi provado que não é essa cor, ao nosso sangue. É a mesma. Então, como negar que eu faço parte do todo e eu sou tudo? E aí a gente vai lá, lembra que nós falamos? Todo espiritualista não é espírita, ele é espiritualista, mas o espiritismo é espiritualista, porque nesse aspecto ele faz esse entendimento. E no espiritualismo que a gente encontra uma frase fantástica: somos todos um. Então, o filme fala sobre isso, físicos falando sobre somos todos um. Não Isso. são espíritas, são físicos, cientistas, alguns espiritualistas, mas são cientistas. Todos, somos todos um, chama o filme. Muito interessante. Nós estamos com 50 minutos. Acho que a gente poderia continuar um outro programa, se você tiver tempo. Tudo bem, a gente manda ver. Aí fala só sobre o perispírito, né? Realmente, o conceito básico está aí, né? Agora, o perispírito, a gente conseguir responder algumas perguntas que vieram também, algumas já foram respondidas, né? Mas vamos lá, pegar algumas perguntas aqui. Então, o que é perispírito, né? Então, perispírito é envoltório do espírito, né? Já falamos de alguns princípios, né? E eu acho que aqui da pergunta da Norma Alves, Barroca Paulo Afonso, Bahia, né? Eu acho que já falamos um pouquinho, né? Não podemos ir para a próxima. Nós vamos falar mais nos outros programas também. Que funções pode desempenhar o perispírito? Pergunta de Hugo Abreu Afogados, Recife, Pernambuco. Eu conheço o bairro dos Afogados, hein? Tem uma feira fantástica. Mas a história do nome do bairro não é bonita, né? Está ligada à escravatura no Brasil. Tem até um slide aqui, acho que deixa eu ver se eu acho ele aqui, fica mais fácil a gente falar em cima dele aqui, né? Funções. A gente vai continuar, mas a gente adianta um pouquinho. A gente podia trabalhar tudo isso no perispírito e responder essa pergunta também no próximo encontro, não é? O que você acha? Próximo aqui. Eu acho que vai ficar mais. Deixa eu selecionar as perguntas que nós não respondemos hoje. Nós vamos responder no próximo programa. Acho que é mais fácil. Só dar uma repassada naquelas. Então, essa nós vamos deixar, vou até deixar marcado aqui, em amarelinho. Vamos ver. Quais são as propriedades de todos os perispíritos? Então, também vamos deixar para outra, que nós não falamos. Isso. Tem mais uma que diz assim: quantos e quais tipos de perispíritos existem no planeta Terra? Jeremias, esse daqui. Sempre São Paulo. Você pode responder hoje já. Pode. Olha, de tudo aquilo que a gente já falou aqui, Jeremias, não tem. É a mesma coisa, tudo é emanado do fluido cósmico universal. E para que ele seja constituído, ele é constituído de fluido vital, fluido cósmico universal, e o que dá a vida é o fluido vital. O que acontece é que, nas diferentes categorias de seres vivos, o reino animal e o reino hominal e o reino vegetal, existem seus patamares energéticos. Aí a gente poderia estar trazendo para vocês no próximo encontro, que aí cabe para o próximo encontro, a gente trabalhar os reinos e qual é o potencial de formação, né, que é a chamada aura desses reinos, dos seres desses reinos, e o que é legal, né, a descoberta da ciência na década de 70 com a máquina Kirlian. Kirlian, lá na Rússia, e aqui no Brasil pelo padre Landel. Então, e eu não esqueço que no mesmo local onde eu, o Davidson, o Luiz Henrique fizemos a nossa mocidade espírita, lá tinha uma, e as nossas mãos um dia foram feitas fotos. Desse grupo. Você fez parte, né? Eu lembro que eu estava na mocidade espírita e pegaram a mãozinha de cada um para fazer a foto. Que pena, né? Parte dos estudos desse a gente não teve acesso ao material para guardar, porque era muito caro na época,
não existia a questão de uma impressora prática hoje. Mas é sensacional. A gente pode falar depois, né? Eu só ver um outro aspecto, talvez, quando ele fez essa pergunta também, até complementar, que, assim, os tipos de perispírito, se ele estiver falando de individualidade, o formato é diferente, porque cada um tem sua cara, seu jeito de ser, né, se apresenta como é aqui na Terra, geralmente, ou de outras vidas. Se for nesse aspecto, são diferentes. O que eles são constituídos, não. Né? Você explicou, ele perguntou nesse sentido também. E também tem uma diferença, sim, que o Kardec fala, e que a gente volta depois para complementar também. Em cada planeta que o espírito vai encarnar, ele se reveste a matéria, a energia e a matéria fluídica daquele planeta, que é diferente de outros planetas, vai constituir o perispírito. Então, o perispírito de um ser que está reencarnando em outro planeta, ele tem um fluido apropriado daquele planeta. E aqui da Terra a gente tem o fluido apropriado do nosso planeta. Mas é diferente? Não, todos saem do fluido cósmico universal. Exato. E é legal também aqui, por exemplo, a pergunta da Maria Clara, a pergunta da Maria Clara, por exemplo, caberia perfeitamente num estudo do Livro dos Médiuns, né? Caberia perfeitamente na explicação de qual é o papel, né, do perispírito, como ela diz, no fenômeno mediúnico, mas aqui ela insere também, do nascer e do morrer. Então, talvez sejam 3 questionamentos, qual é o papel dele no fenômeno, no nascer e no morrer. No nascer e no morrer é abrigar, é dar forma ao corpo físico e abrigar o espírito para que a gente possa utilizar a encarnação para evoluir. Então, ele não é colocado no corpo a partir do momento que nasce, não. É a partir do momento da concepção, ele vai sendo agregado parte a parte, tempo a tempo, molécula a molécula. E no desencarne, a mesma coisa, vai sendo desligado da matéria lentamente, tá? Para poder... E termina na cabeça. Exato. Agora, com relação ao fenômeno mediúnico, é fundamental. Porque o fenômeno mediúnico só acontece porque existe o perispírito para fazer a ponte. Eu acho que com essa a gente conseguiu. As outras são um pouquinho mais... São mais específicas, né? Para mais específicas, pode deixar. Teoria dos 7 corpos, tudo do Jeremias, né? Vamos deixar para um outro programa para a gente entrar um pouquinho mais nisso. E a teoria dos 7 corpos nem é espírita, né? Então, eu não tenho competência para responder. Posso até pesquisar para responder para você, mas acho que fica a cargo do Davidson, que estudou mais essa área do que eu. Na realidade, assim, o que o no campo espiritualista fala dos 7 corpos, ele descreve um corpo físico, o corpo do duplo etérico, que a gente também fala, o corpo astral, que eles chamam de emocional, o mental inferior e o mental superior, o corpo búdico está relacionado à sabedoria, compaixão, intuição, e o corpo átmico, né? Que é um corpo mais sutil ainda, a conexão com o Criador, vamos dizer assim. Só para dar um resumo geral. Então, mas não é uma teoria espírita, isso vem do campo espiritualista, dos hindus, de outros campos de religiões espiritualistas. Né? Então, hoje, dentro da doutrina espírita, alguns já falam sobre corpo mental. Isso. Mas ainda está muito rudimentar dentro da doutrina, não tem essa dissecação de todos esses corpos espirituais. Assim. Mesmo porque a essência da doutrina espírita é aquilo que consta na codificação. Kardec deixou muito claro, o que viesse depois, desde que não beirasse o absurdo e desde que não saísse fora, não criasse engano, deveria ser aceito e agregado. Então, ainda parte-se do pressuposto que é preciso provar. E como é que eu provo? Se você tiver uma teoria que vai contrapor-se àquilo que Kardec trouxe, ele mesmo responde, aplique o método científico que eu apliquei. Se você aplicar e provar que o que eu falei já não vale mais, não é mais concernente, então acredite na ciência. E se mudar, isso é uma humildade fantástica, né? Kardec, assim. E eu acho que a gente pode fechar assim para o pessoal, né? Para ficar um quadro bem legal, né? Dizer assim, que é espírito, é o ser inteligente. Ele é imortal, criado pelo Criador. Eu gosto de usar o termo... Quando e como. Não se sabe quando e como.
O que é o princípio vital? É uma força que mantém a vida orgânica emanada do fluido cósmico universal, que é o mesmo que criou o espírito, que é o mesmo que cria a matéria. O que é o perispírito? É a ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual composto do fluido cósmico universal. Olha que interessante, um atrelado ao outro. E o que é o corpo físico? É o invólucro material do espírito. Pronto. Simples assim. Todos interligados, né? Cada um menos denso que o outro, mas para ajudar, pelo espírito ajudar a fazer a ligação do espírito com o corpo físico. Então tá ótimo, estamos já no finalzinho do tempo mesmo. Acho que você fechou com chave de ouro também. Então vamos fazer um outro programa, como ficou curto o tempo, para a gente falar mais específico sobre perispírito. A gente deu as bases, né? Que não dá para falar do perispírito sem ter essa base. Sem ter essa base não dá. Fica difícil entender, né? Vai ficar coisa no ar. Mas a gente já conseguiu dar essa base, então vamos ter um perispírito 2. E na semana que vem é outro tema, talvez na outra, acho que tem uma folga por aí, a gente encaixa esse tema. E aí a gente volta. A gente já combina a data. Para terminar esse nosso bate-papo inicial. Correto? E comentários, dúvidas, fiquem sempre à vontade. E as perguntas que não respondemos hoje, que estão aqui, né, que a gente vai responder com certeza no próximo programa. Então, a gente vai guardar aqui para responder no próximo programa. Ok? Ok, muito obrigada a todos, obrigado pela interação, por estarem aqui conosco. Obrigado, Sandro, você foi muito bom rever muitas coisas a partir dos seus questionamentos. Adorei as lembranças boas. Ih, cara, tem muita lembrança aqui. Tem muita lembrança. Então tá bom, agradeço o teu tempo, Nice, as explicações também. E com certeza estaremos na próxima semana com mais um tema. Deixa eu ver aqui o clima aqui, que a gente mexe com 2 canais. Saúde mental e espiritualidade na semana que vem com o Hélio Tinoco. Estaremos aqui batendo um papo. Cara, é bom, hein, gente? Assistam. Assistam. Nosso companheiro, já fizemos o programa junto. Mas bem que ele não volta, ele está voltando para a gente bater um papo sobre esse assunto. E a gente avisa quando vai ter o Perispírito 2 também. Isso. Agradecemos a participação de todos e aqueles que vão nos ver depois também, por gravação. E sejam todos bem-vindos no próximo programa para a gente interagir mais e tirar dúvidas, né, Liz? Com certeza. Obrigada a todos. Boa semana. Que assim Bom seja. finalzinho de semana já amanhã, né? Amanhã é sábado. Um abração a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.